Uma grande dificuldade para quem está aprendendo inglês é fazer perguntas usando question words. E você, sabe o que é question words? Então fica comigo e vamos nessa! Hi everyone, I'm Dave Galindo. How's it going? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer perguntas usando question words. Mas primeiro, o que são question words? Question words são os nossos pronomes interrogativos. Por exemplo, a gente quer fazer perguntas do tipo: onde você mora? Qual o seu nome? Por que você não veio ontem? E assim vai. Então, esses pronomes interrogativos são que a gente usa para formar este tipo de pergunta. Aqui do inglês é conhecido como WH questions, que digamos que seriam nossas perguntas informativas. Por que informativa? Ao contrário do que a gente aprendeu no vídeo anterior, que você pode acompanhar aqui, onde eu ensinei a fazer perguntas diretas ou yes no questions, são aquelas perguntas que exigem sim ou não como resposta. Ao contrário do WH questions, são as perguntas informativas que a gente precisa de uma informação como resposta. Por exemplo, onde você mora? A resposta não pode ser apenas sim ou não. Eu preciso de uma informação. Eu moro em tal lugar. Entendido que são perguntas informativas, vamos conhecer um pouco dos question words, dos pronomes interrogativos. Então aqui eu separei alguns, os mais utilizados para fazer esse tipo de perguntas em inglês. Acompanhe comigo. Então aqui a gente vai ter o what, que é nosso o que, qual. A gente vai ter o where, que é onde, ou pode ser aonde também. A gente vai ter when, que é o quando, who, que é quem, how, que é como, why, que é o nosso porquê. Então esses são os question words mais utilizados na língua inglesa para fazer esse tipo de pergunta. Mas beleza, a gente sabe o que isso significa, mas como formar esse tipo de pergunta em inglês? Mais uma vez eu reforço para assistir a aulinha que eu ensinei o yes no question. Por quê? A lógica é bastante parecida. A diferença é que vai ter esse question word no início da pergunta. Há uma formulazinha bem básica, bem geral, que vai se encaixar em 95% das perguntas em inglês, é esta daqui, onde a gente começa com question word. Qual o seu nome? Onde você mora? Então a gente começa com esse pronome interrogativo. Alright? Depois a gente vê o nosso auxiliar, que a gente viu que não tem tradução nenhuma pra gente. É só para dizer que é uma pergunta. E esse auxiliar, que a gente aprendeu a usar o do para o presente, ele vem antes do sujeito, da pessoa. Então a gente tem essa sequência: question word, auxiliar, que no caso do presente é o do ou das, que a gente vai ver mais adiante, a pessoa e depois o verbo. E ainda pode ter um complemento. Então eu vou apagar o quadro para a gente fazer alguns exemplos e observar melhor como é que funciona esse tipo de pergunta em inglês. E você vai ver que a lógica é muito tranquila e muito simples. Alright? Então vamos comigo. Mas antes de continuar, eu quero fazer aquele pedido especial. Like this video, subscribe now and press the bell icon. Então vamos praticar o que a gente acabou de aprender. Primeiro, vamos observar que eu tenho algumas sentenças afirmativas no presente, certo? E usando pessoas como you, they, Paul and Mary, a gente pode dizer que é they, né? Eles. Alright? A gente não vai focar agora no he, she e it. Isso a gente vai ver em outro vídeo. Então vamos observar a sentença. You like to eat. Você gosta de comer. A gente aprendeu no outro vídeo como é que transforma essa sentença afirmativa em uma pergunta. Você lembra? Então é apenas colocar o do na frente dela. Do you like to eat? Você gosta de comer? Very good. Vamos para a segunda. They want to drink. Eles querem beber. Como é que a gente faz para transformar em pergunta? A gente coloca o do na frente dela. Do they want to drink? Eles querem beber? Então, lembrando que a gente está no presente simples, por isso o uso do do.
Alright? Presente, o verbo auxiliar é o do, ok? Vamos lá para a terceira. You study. Você estuda. Mas aí eu quero fazer a pergunta. Você estuda? O que é que eu preciso fazer para transformar isto daqui em uma pergunta? Coloco o do na frente. Do you study? Você estuda? Very good. Agora, Paul and Mary work. A gente viu que Paul e Mary é a mesma coisa que eles. E eles, in English, é they. Então, they work. Very good. Então, a lógica vai ser a mesma. Como é que eu transformo? Que eles trabalham para eles trabalham. É só colocar o do na frente, o auxiliar na frente. E isso a gente aprendeu no vídeo anterior. E você pode rever mais uma vez, olhando aqui nesse card. Very good. E agora vamos incrementar essas perguntas com question words. Beleza, a primeira é: do you like to eat? Você gosta de comer? Mas agora eu quero fazer o seguinte: o que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Como é que eu digo o que em inglês? A gente viu? What? Very good. What do you like to eat? What do you like to eat? O que você gosta de comer? Very good. Vamos para a segunda. Do they want to drink? Eles querem beber? Agora eu quero perguntar o seguinte: onde eles querem beber? Onde? Como é que eu digo onde em inglês? Where? Where do they want to drink? Where do they want to drink? Onde eles querem beber? Do you study? Você estuda? Eu quero perguntar agora em relação ao horário. Quando você estuda, né? De manhã, de tarde, de noite? Quando você estuda? Como é quando em inglês? When. When do you study? When do you study? I study in the morning. I study on weekends. Alright? Então preciso de um tempo quando eu uso quando. Agora eu quero perguntar onde eles trabalham. Como é que é onde? Where. Where do Paul and Mary work? Onde Paul e Mary trabalham. É muito tranquilo, não acham? Agora eu coloquei duas sentenças bônus para a gente traduzir. A primeira é: onde você mora? E a segunda: por que você quer viajar? O verbo morar é o verbo to live, ok? To live, o verbo morar. E o verbo viajar, to travel. Então, como é que ficaria onde você mora? Onde, where. A gente viu que antes da pessoa em perguntas a gente precisa colocar o auxiliar. Onde você mora, presente simples. Então, se é presente simples, qual é o verbo auxiliar que eu uso? O do. Então, where do você, you. E o verbo morar, que eu falei que era to live, quando ele é conjugado na sentença, ele perde o to. Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Então vamos para a segunda pergunta. Por que você quer viajar? O verbo viajar é o verbo to travel. To travel. Então vamos montar nossa pergunta. Por quê? Why? Você, mas a gente viu que em perguntas antes da pessoa, do sujeito, a gente tem um auxiliar. Se você quer viajar, a gente está vendo que está no presente simples, então a gente usa o do. Você, you. O verbo querer, a gente viu que é want. Why do you want? E agora o complemento. Why do you want? E o verbo viajar,
To travel. So, why do you want to travel? Por que você quer viajar? Viu como é simples a gente fazer perguntas utilizando question word? Vocês podem observar que a lógica ela não muda muito do que a gente já tem visto. Então, nas perguntas a gente precisa colocar o question word na frente do verbo auxiliar e tudo certo. Lembrando que o verbo auxiliar do presente é o do, mas a gente ainda não considerou o he, she, it. A gente vai ver isso em outro vídeo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você pode acompanhar outros vídeos, ele vai aparecer as indicações no final deste, ou você pode procurar a playlist deste vídeo e ver outros vídeos também. See you, bye bye!